E todos que estão aqui, se tiverem vontade, podem sentar. Então, vamos dar início à nossa reunião extraordinária de 16 de maio de 2023 dos três conselhos. Vamos declarar então aberta a reunião extraordinária de 16 de maio de 2023. O processo em questão aqui na pauta é o 23074-096-752/2021, dígito 21, dígito 70, onde o relator é o professor Asno, o interessado é Márcio Bernardino da Silva e Olga Sorrentino Martins. O assunto é o dossiê contra a intervenção na UFPB. Por favor, passo a palavra para o relator. Professor, após o prefeito de registro, a gente vai cada um se definir, tá certo? A gente levantou o registro aqui na ata também. Professor Maurício, com certeza, não consegue chegar a esse ato. Tá? Eu sempre vou falar com o professor Marcos. Bom dia a todas e todos. Eu sou o professor Márcio Silva, do Departamento de Sistemática e Tecnologia, do CCEN. Eu sou uma das pessoas que protocolaram o dossiê, mas em nome do Comitê pela Autonomia e Contra a Intervenção na UFPB, que reúne diversas entidades dos três segmentos da comunidade universitária que querem o retorno da democracia nessa universidade. A questão de ordem diz respeito à presidência da mesa, e aí a gente pega a questão de ordem e remete aos conselhos superiores para uma decisão. No dia 24 de abril, o comitê protocolou, em meu nome, já que fui eu o interpretante inicial, um 784 de 99. Nesta lei, o artigo 18 diz: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria. Diante do inquestionável impedimento, a própria vice-reitora deveria ter comunicado as ordens, por força do artigo 19 da mesma lei. A autoridade, o servidor que incorrer em impedimento, deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Como se depende da leitura do parágrafo único supracitado, a vice-reitora incorre em falta grave quando se omite do dever de comunicar tal impedimento, e principalmente do dever de se abster de atuar nesse processo, pelo que deve responder disciplinarmente. Obrigada. E analisou essa questão da alegação de entendimento. E esse parecer, basicamente, disse quatro coisas. A primeira delas, muito óbvia, é que em qualquer ordenamento jurídico, em qualquer país minimamente civilizado, as pessoas só respondem, só têm responsabilidade na medida da sua culpabilidade. Isso significa o quê? Significa que deve haver fatos concretos imputados a alguém para que aquela pessoa possa ter, a partir daqueles fatos, uma responsabilidade jurídica. Eu não posso, por exemplo, alegar suspeição ou impedimento de um conselheiro aqui sem ter um fato concreto para votar. Sem ter um fato concreto e denuncie isso. Então, olhando o dossiê, o documento inaugural do processo, ele tem
23 denúncias. Dessas 23 denúncias, uma é em relação ao pró-reitor da PRAP, duas são em relação ao superintendente de segurança, duas são em relação ao procurador-chefe e todas as demais são em relação ao reitor. Não há denúncia contra a vice-reitora. Nenhuma denúncia. Estão todas elas analisadas na vice-reitora. Se não há denúncia, não pode haver decisão em relação à vice-reitora. E se não pode haver decisão em relação à vice-reitora, o processo não pode afetar a esfera jurídica da vice-reitora, logo não há interesse. Por essa razão, não há, isso já está interpretado oficialmente pelo DPT, não há impedimento da vice-reitora. Eventual suspeição, se for o caso, porque no primeiro documento veio impedimento, agora já falamos de suspeição. Eventual suspeição deve ser suscitada por meio de incidente. É um procedimento paralelo e que deve ser dada a oportunidade de ampla defesa à pessoa cuja suspeição está sendo acusada. Então, se for o caso de se decidir por um incidente de suspeição, eu sugiro à Secretaria da Sorte e à própria presidência, que permanece na presidência até que o incidente seja julgado, eu sugiro que a reunião seja suspensa para que
sua placa esclarecer questão de fato, em razão do que foi mencionado a Procuradoria na qual ele tem direito de fazer isso e não pode ser respeitado o direito do procurador. Chegamos na UFPB. E um ponto, eu vou registrar, mas a pessoa que aceita ser nomeada e não foi eleita, demonstra que realmente. O que eu vou dizer, talvez provavelmente não faça efeito. Mas eu gostaria muito de procurador. Que triste ver nessa posição. Inclusive dizendo que não defendia esta universidade, o senhor estava com a solução era outra. Eu acreditei isso. Mas o senhor hoje claramente vem aqui e nos coloca uma posição que é até, gente, veja como é que nós estamos. A posição do procurador. Ele chega aqui e diz: a professora Liana não pode ser sair do processo. E de forma até autoritária, no final ainda diz: se continuar, manda em processo que eu resolvo. Ele disse isso, só está confrontado, se saltando e se colocando em lugar no seu estado. E repito, eu vou nem citar, mas o senhor é mais que isso. Sérgio Moro. Impactado em si. E outra, quando o senhor diz que a professora não vai ser excluída, obviamente ela não vai, o professor Valdinei também não. Ela não, o que está se questionando está na presidência da reunião. Isso, por favor, é um exercício de interpretação que o senhor poderia ter feito. Se tivesse. Não, o senhor não fez, não adianta tentar convencer, porque não faz sentido a vice-reitora não estar implicada e o professor direta ou indiretamente em algo que concerne ao reitor, porque é uma gestão. Então é disso que falamos. Veja, que reunião vocês nos submetem a nós todos, os três conselhos, conselheiros e conselheiros. É vergonhoso, eu vou repetir 1000 vezes isso, porque eu não posso me calar. Vivo nesta universidade há 31 anos, eu sou professora desta universidade há 31 anos. Vocês estão nos submetendo a uma reunião impondo uma presidência, impondo a presença de uma única pessoa que interpreta a lei. A lei não tem uma só interpretação. Isto é abuso de poder, isso é autoridade. Vocês não podem pôr isso na universidade. E se conseguirem pôr, que fique registrado para a história desta UFPB, o que vocês estão fazendo. E vocês? Vai ficar para a história dessa UFPB. Já processa ela, procurador! E também, senhor procurador, vai ficar para a história desta UFPB. Já está. Registrar Já está. estes atos, essa reunião, que vocês nos impõem uma presidência e nos impõem uma determinação de lei que é ameaçadora o tempo inteiro. Das suas provas.
Eu queria repetir a inscrição para trazer alguns elementos para contribuir nesse debate. E antes de fazer o encaminhamento que eu pretendo ao final, lembrar que a Constituição de 1988 estabelece, e isso já foi objeto de muitas discussões entre nós, a autonomia e democracia nas universidades. A legislação específica que trata da educação, a LDB, também disciplina algo nesse sentido e obriga essas instituições superiores à existência de conselhos deliberativos, estabelecendo inclusive regra de proporcionalidade como uma forma de proteger o princípio lá constitucional, escrito da autonomia e da democracia universitária. Dois princípios absolutamente inegociáveis. Então, a LDB estabelece formas específicas e a forma específica é justamente os conselhos superiores, que na nossa instituição acrescentam um elemento a mais e possibilita a reunião dos 3 conselhos superiores dessa universidade, com a capacidade não apenas de apresentar, elaborar a lista que deve ser oferecida ao Ministério da Educação, mas também, no seu artigo 22, inciso 3º, tem algo que não pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete. É a partir daí que eu quero argumentar. Veja, o nosso estatuto, ele vem de um espírito que está na lei do processo administrativo, já aqui em debate se cabe ou não cabe suspensão, impedimento, mas ela é clara ao impedir de votar reitor, vice-reitor e seus auxiliares pró-reitores. E ele faz isso não por acaso, faz isso seguindo o espírito do legislador quando definiu que estavam impedidos de atuar em processo administrativo quando estão diretamente ou indiretamente envolvidos. Estabelece outros tantos elementos. Então é com base nessa discussão que eu quero insistir que seja feito um encaminhamento. Não se trata de questão de ordem, é um encaminhamento arguindo também que o nosso estatuto prevê algo para proteger a comunidade universitária sobre qualquer ato que possa ser autoritário por parte da gestão. Que estabelece no estatuto que os atos da administração podem e devem ser reformados, e podem ser reafirmados ou reformados pelo Conselho Universitário. Nós estamos diante de uma instância ainda superior, porque ela reúne os 3 conselhos. Então, eu peço que seja dado o encaminhamento de votação do recurso por força do Estatuto da Universidade, que prevê que esta é uma instância recursal de qualquer ato da administração. Neste caso, é um ato que acaba de ser feito, inclusive, poderia ser levado a recurso. Se a mesa que está aqui representando a reitoria não admitir a questão de ordem, mesmo assim, isso é passível de discussão, de deliberação, porque todos os atos da administração podem ser confirmados ou reformados nas instâncias superiores da universidade. Obrigado. E a gente está protegido por lei, a gente protegido todos nós aqui, porque existe o Código de Processo Civil e no artigo 146 diz o seguinte: em casos de incidente de suspeição, as partes interessadas têm 15 dias para apresentar o incidente. Então, eu faço o seguinte: eu vou colocar essa solicitação, essa colocação aqui, essa matéria, como disse a professora Anne, no processo, para que o consumo avalie se há ou não suspeição. Isso aí é muito
CCSA e vou passar a palavra para o professor Daniel, do CCSA. Gente, peço desculpas por pedir a palavra de novo. Tudo que o óbvio está posto aqui, mas eu queria chamar a atenção para esse tipo de manobra que está sendo feita. Não foi alegada suspeição, é impedimento. É diferente. Incidente de suspeição que ela alegou, porque ela lembrou do Código de Processo Civil, é para incidente de suspeição. O que está sendo alegado aqui é uma situação objetiva. Você quer, a senhora tem que motivar. Quais são as razões do seu depoimento? Argumentação, E sejam as motivações. Que sejam as razões e motivações expressas pela presidência da mesa, não pelo secretário da sorte, tampouco pela Procuradoria de Justiça. Parecer número 00129/2023 DF JUR/TFUFTB/PGF/AGU. Então, esse aqui. Esse é o parecer da Procuradoria Jurídica sobre ser ou não, estar ou não impedida para presidir esta mesa. Vou ler a conclusão para vocês, são 15 páginas, inclusive ele foi enviado para todos e todas. Mas eu vou ler a conclusão. Em face do exposto e considerando os argumentos acima, esta Procuradoria Federal, junto ao FB, no exercício da competência prevista no artigo 131 da Constituição Federal, artigo 11 da Lei Complementar número 73/93, artigo 10 da Lei 10.480/2002 e artigo 37 da Lei número 13.327/2016, conclui. Letra A. O documento intitulado Dossiê da Interdição ao FB traz requerimento no qual se pede apuração de responsabilidade e consequente 2. Afastamento do reitor da UFPB. Letra B. Como a Lei 5.548/68 prevê expressamente um mandato de 4 anos para o cargo de reitor de Universidade Federal. Abre parênteses. Parágrafo único do artigo 16 da Lei 5.540/68. Fecha parênteses. É inevitável a conclusão pela natureza sancionária de um eventual deferimento do pedido em face do entendimento consolidado na súmula 47 do STF, segundo o qual os mandatos legais não podem ser interrompidos durante a investidura, exceto em caso de apuração da prática de ilegalidade em procedimento no qual observado o devido processo legal e os seus consequados, o contraditório e a autodefesa. Só um minuto. Eu só respondo pelo texto
processo que sobre minha responsabilidade. O processo trouxe em primeira diligência e não foi a primeira diligência, foi um encontro de segunda diligência e para todos, né, para os conselhos em si, até para a própria inspetora de hoje, que está presente nessa reunião, de mim vocês podem esperar imparcialidade, uma parte da outra e assim, como não tem parecer, as sugestões de serem discutidas no ritmo que vai ser tomado nesse processo. Porque o parecer, o mérito, pelo de minha parte, não retornando às diligências que não é necessário, porque o documento do processo a gente vai ter que fazer algumas outras diligências para verificar e comprovar os fatos narrados diante de provas que podem ser documentais ou testemunhais. E, assim, então é isso. Eu vou retornar a palavra à presidência, porque eu tenho que falar com vocês. E aqueles que soldaram, olhem a minha história no processo. Eu não estou eu faço parte do processo desde 2017. Então, todos, o consumo, o pessoal do consumo não me conhece, mas todos os meus colegas do processo que estão aqui sabem como é a navegação em qualquer processo. Então, e os alunos também, alguns conselheiros já me viram atuando, defendendo o que eu acho correto. Então, aqueles alunos que já participaram do processo, mas não prejuízo, sabem qual é o meu posicionamento. Então, não é porque a diretora me nomeou como relator que eu agi com parcialidade. Sobre todos os processos que eu pego, independente do CPF. Então, eu vou tomar decisões que eu achar necessário. Agora, se for por vir a minha retirada do processo, sem problema nenhum. Eu falo também de sentar uma mais para a chineira para ela e a gente se embora. Isso é legítimo, isso é estatutário. O voto não precisa ser. A regra da SODES não admite isso. Você precisa fazer um pedido de autoconvocação. A presidência vai decidir. A presidência é ilegítima. A presidência vai decidir. A presidência é ilegítima. Em nenhum momento vai declarar a legitimidade. A sua opinião é legitimidade. Então que a presidência da mesa respeite a autoconvocação de uma conselheira eleita. Eu estou me dirigindo à presidência. Você não é presidência da mesa. Você não é presidência da mesa. A você, professora Eliana, essa autoconvocação está feita. Não me interrompa que eu não terminei minha sala. Não me interrompa. Essa autoconvocação está feita e ela será votada porque eu sou uma conselheira eleita e não deboche da minha cara. Respeite uma conselheira eleita, tenha o mínimo de dignidade democrática nesse recinto. Tenha o mínimo de dignidade e de respeito que eu tenho respeitado você. A autoconvocação está feita. Então que ela seja votada. A qualidade do coordenador da SODES, eu preciso falando para o nosso regimento, essa autoconvocação desta forma é ilegal. Eu preciso avisar o Conselho, os senhores podem ler o regimento da SODES, o procedimento não é esse. Qualquer conselheiro pode pedir uma autoconvocação. A presidência tem 72 horas para decidir. Se ela não decidir 72 horas, o Conselho pode se autoconvocar. Mas não é desta forma que se faz a convocação. Está no regimento da SODES, todos têm acesso, tá certo? Se quiserem, eu posso ler o regimento da SODES aqui. Por favor, você vai subir para mim, só eu.